Estamos aqui no primeiro episódio do nosso podcast da Quimera. Um episódio muito bacana, que a gente está com uma convidada super especial, que já vou apresentar para vocês. Mas o intuito do nosso podcast aqui da Quimera é que a história, a trajetória dos nossos clientes, que a gente conhece tão bem, que faz parte do nosso briefing inicial com eles, né, se torne público. Então, pessoas incríveis que a gente tem o prazer de atender aqui no nosso escritório. Agora, vocês também vão poder ter acesso a essa história de empreendedorismo, história de superação, história de vitória, mas também de muitos desafios, que é com os desafios que a gente aprende. Então, vamos iniciar falando um pouquinho o que é que a gente faz, né, Ingrid? Isso. Aqui na Quimera, o que é que a gente proporciona aos nossos clientes. A Quimera, ela nasce com a missão de unir a estética com a estratégia de negócio. Então, nós fazemos projetos de arquitetura para empresas, para lojas, para escritórios corporativos, para unir, além da parte estética, que é muito importante na arquitetura, mas pensar aquele negócio para que ele agrade, para que ele atraia o cliente do nosso cliente, né, o consumidor final, ou então o colaborador sinta a vontade de ir para o espaço, de trabalhar, que queira estar lá e se sinta motivado e engajado com a empresa. É isso mesmo. E para inaugurar, então, para estrear, estamos aqui com Rafa. Por que Rafa? Porque Rafa foi a nossa primeira cliente de loja. Ela esteve 14 anos à frente da loja Spice, uma loja... Até hoje eu sou Spice Lover, né? Até hoje eu sou, mas ela vai falar um pouco sobre essa loja e um pouco também de como foi a trajetória do empreendedorismo dela. Então, Rafa, foi muito importante pra gente fazer esse primeiro projeto de loja e já começar com o pé direito na loja. Teve uma operação no Midway, um shopping muito bem frequentado, né? De grande fluxo aqui na nossa cidade. Então, começamos com o pé direito, sim. Por favor, com você, Rafa. E antes de Rafa começar a falar, só uma coisa. Eu fui Spice Lover antes de entrar em arquitetura. Porque eu fui a criança que consumi Spice. Ai. Olha aí, tem gente entregando a idade. Um prazer, meninas, estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? Agora com o podcast maravilhoso da Quimera Arquitetura, esse escritório que vem atendendo aí muitas lojas incríveis. E eu fico muito feliz quando Marcela traz que o pontapé inicial na vida dela para projeto de lojas foi pela Spice, né? Num projeto tão rico, tão atraente, tão diferente, que foi o projeto que a gente fez no Midway, que também foi um marco na minha vida e um marco na vida da Spice. Então, foi um projeto que deu muito certo para todas as partes, né? Foi muito bom para todo mundo. Eu sou Rafa, estive à frente do Mundo Spice 14... O microfone. Estive à frente da Spice 14 anos. Agora, dou mentoria para outros varejistas fazerem coisas incríveis, como a gente fez na Spice, ao longo de todos esses anos. A mentoria totalmente voltada para a experiência de loja, estética, redesign. Então, a gente tem feito um trabalho incrível com as minhas alunas. E você também pode ser aluna. A gente vai conversar hoje um pouco sobre isso também, né? Isso mesmo. A ideia hoje do nosso bate-papo é trazer essa trajetória da Spice junto do nosso escritório, da Quimera, né? Mas não só a Spice, porque agora Rafa tá aí trilhando novos voos, então vai ser legal que a gente passe um pouquinho. Então, nada mais justo que a gente começar do começo, né? Perfeitamente. A nossa trajetória em conjunto iniciou em 2017 com essa primeira loja, mas a Spice é um pouquinho anterior a isso. Conta como foi esse start, como começou, Rafa. Um pouquinho não, bastante, né? Porque eu peguei o barco andando já, então a Spice tem mais de 20 anos no mercado, né? Os meus pais tinham a Spice, era uma loja de varejo de moda jovem, já era uma loja moderna, diferente. E quando eu entrei para operar nela, a ideia era fechar. E eu comecei a fazer um trabalho diferenciado, embarcando serviço na operação, até a gente chegar em Marcela e transformar numa verdadeira experiência, dando cara e elevando esses serviços dentro da operação. E aí foi exatamente esse projeto que a gente falou agora, que foi a operação que a gente tinha no Midway Mall, que é um grande centro comercial aqui de Natal, né? Referência dentro do Rio Grande do Norte. E a gente tinha um lojão lá, com a frente linda, com salão de beleza na frente, que foi uma coisa que a gente fez super diferente já no projeto, né, Marcela? Exato. Nesse primeiro projeto, Rafa, o que é que a gente poderia pontuar como o grande efeito uau daquela loja? Eu sei que vamos colocar algumas imagens, ou então colocar algum link, algo assim, para que vocês possam ter acesso a essa loja.
Mas para você, qual foi a grande diferença das lojas que você estava habituado a ter e qual foi a grande virada para aquela loja ter sido o sucesso que foi? São muitos pontos, né? Foram muitos pontos positivos para ela ter sido um grande sucesso e ser um grande case. Mas eu queria começar falando sobre clareza. Quando a gente fez aquela loja, estava muito claro para a gente que estava contratando o que é que a gente queria, aonde a gente estava, quem era o nosso cliente, né? Então, a gente chegou para a Marcela dizendo assim, ó, eu preciso de uma loja para meninas. E essa loja tem que ter um espaço para salão de beleza, tem que ter um espaço para festa de aniversário, porque eu já estava fazendo isso. O meu sócio na época falava muita palavra armengue. E aí, a gente fazia no armengue, né? Como dava, usando o mínimo produto viável mesmo. Porque eu recomendo para todo mundo fazer mínimo produto viável, deu certo, validou, cria um projeto e faz a coisa acontecer. Mas ali a gente tinha muita clareza do que a gente queria. Então, eu acredito que essa clareza, ao passar esse conteúdo para a Marcela e a capacidade de Marcela absorver isso daí, estudar, ir atrás de estudar o público-alvo, né? Porque o que é que acontece, que é muito comum. Você contrata, por exemplo, um fornecedor, ele está acostumado a atender lojas de uma forma geral, e aí ele coloca dentro de um bolo que não é o mesmo bolo, né? Não é igual. Não tem o DNA ali diferente. Não tem o DNA. A gente precisa pensar no cliente, na persona, no público-alvo. E Marcela se debruçou muito sobre isso, né? Não foi um projeto que a gente sentou aqui uma tarde e resolveu como ia ser. É muito comum também as pessoas não quererem ter trabalho, pesquisar, ir atrás da informação. A fachada, a gente precisou de ajuda. Eu dizia, vinha uma fachada, eu dizia, não está brá ainda, eu quero uma fachada uau, brá, né? E enquanto a gente não ouviu tudo do jeito que a gente imaginava ideal, a gente não fechou esse projeto. Então, o ponto de ter clareza sobre o público-alvo e do escritório se debruçar sobre esse público foi muito importante. Eu acho que isso aí foi essencial para todas as outras coisas que estão dentro do projeto funcionarem, né? A gente tinha, por exemplo, a vitrine que colocava a cliente como em destaque. Então, era o centro, né? Era ela. Isso. A gente tirou os manequins e colocou a cliente para ser modelo, para aparecer. Foi disruptivo isso também, né? Então, outro ponto, coragem de fazer o que ninguém ainda fez, né? Porque a gente também vê, isso aqui é muito legal, vou fazer na minha loja também. Mas, gente, já tem gente fazendo. Como é que eu posso fazer isso aqui de um jeito inusitado, novo, diferente? Sempre tem uma forma de fazer a mesma coisa de outra forma. Inovar sem ter que criar a roda, né? É inovar com o que a gente já tem, pensando aquilo que já faz parte do nosso dia a dia, mas trazer algo diferente, né? Perfeitamente. E eu acho que essa parte, quando a gente trouxe as meninas ali, só para que vocês entendam, foi a parte beauty, o setor, porque a loja era completamente setorizada. Então, as duas penteadeiras, né, de serviços, de maquiagem, de cabelo, de também manicure, né, no caso de esmaltação das meninas, tudo isso daí ficou na vitrine. Então, quem passava, o público-alvo ali era em torno de 4 a 14 anos, algo assim, né? Então, essas meninas, elas queriam estar em evidência, elas queriam estar naquela frente de loja. Se fosse eu, por exemplo, naquela época, acho que eu tinha o quê? Uns 20 e tantos anos, eu não gostaria de estar numa vitrine me maquiando de forma alguma no shopping de alto fluxo, mas fazia todo sentido para as clientes, público, né? Para o público. E ontem eu estava aqui, todas as quintas-feiras, no nosso escritório, dia de treinamento. E ontem fizemos o treinamento em cima desse projeto da Spice. Ingrid sugeriu e deu tudo certo, porque hoje a gente iria fazer essa gravação. E, Rafa, foi muito legal revisitar todas as soluções que a gente trouxe para aquele projeto, sabe? Teve essa parte da vitrine, as cores também que a gente utilizou, toda a parte de identidade visual, a iluminação, a parte da festa, que teve um tratamento acústico, né? A briga com o Midway para poder fazer acontecer. A festa merece uma atenção especial. Porque a gente usou, na época, um conceito Disney, né? Para fazer as festas. Então, a cliente, ela passa por dentro da operação para chegar no aniversário e ela sai por dentro da operação, que acontece nos brinquedos da Disney. Quando você sai do brinquedo, você sai para comprar
No brinquedo do Rei Leão, você sai para comprar o urso do Rei Leão, né? Você sai do brinquedo e quer consumir aquilo dali. Você tá emocionado e quer levar aquilo ali para casa também. Você não quer que a emoção acabe no brinquedo. Você quer continuar. Então, a gente fez isso nas festas da Spice, né? E a gente fez isso consciente do que estava fazendo. Depois, outras pessoas vieram a fazer festas. Hoje já tem no mercado outras pessoas que fazem festa. Mas talvez elas não tenham esse nível de consciência que a gente tinha ao fazer, né? Isso. E, na realidade, esse nível de consciência que Rafa estava falando era muito dela e de Léo, que até hoje também é nosso cliente, né? E ontem, quando eu estava no treinamento com as meninas e passou um videozinho, quando terminou o vídeo, eu estava chorando. Literalmente eu tava chorando. Mas por quê? E eu falei pras meninas, eu digo, gente, eu sou tão grata a esse projeto, a esse momento, porque o que Léo e Rafa me ensinaram, assim, de verdade, nem toda pós-graduação ensina, não. Porque vocês tinham já vendo, gente? Tem na mentoria. Mas gente, experiência nesse sentido de bagagem é tão rico. E alguém, um cliente com toda a generosidade, abrir tudo pra você, assim, né? E eu tava sedenta por conhecimento naquela época, né? Até hoje eu sou assim. Então, eu aproveitava... Naquela época e sempre, né, meu amor? Sempre. Então, qualquer bom dia que eu trocava com eles, eu já aprendi alguma coisa. E eu aprendi de verdade, muito, muito, muito. Eu acho que a minha paixão por arquitetura comercial deu... O estalo foi com certeza naquele momento, porque foi eu vi a paixão. Né? Não tem isso? Foi o dia D. O D foi ali. A paixão que vocês tinham pelo que vocês faziam, né? Na época, Léo também estava à frente de uma operação de loja de roupa e também tinha outra de alimentação, além das outras. Então, para mim foi muito rico e eu agradeço de coração. Pode ter certeza que vocês estão nas minhas orações. Não só por isso, mas também por isso. E para mim é muito gratificante porque... Ali eu descobri o que, de fato, eu nasci pra fazer. Não que seja só isso, mas, de verdade, eu amo muito fazer o que eu faço hoje. E o start foi ali. Então, muito obrigada, Rafa. Obrigada, Léo, também. Muito obrigada. E vamos para as próximas operações. Eu sempre fico... diga. Uma das coisas que Marcela falou ontem, porque eu não estava no escritório na época, né? Eu não peguei essa primeira Spice, eu peguei as outras. Que foi em relação ao Candy Shop. Aquele Candy Shop próximo ao provador. Que ela questionou, mas é próximo ao provador e vai sujar a roupa. E ela disse que você falou, mas a loja é para as meninas. Então, a gente tem que fazer para as meninas. E isso que é muito bacana de você saber seu público-alvo, né? Que uma coisa que para outro público-alvo não funcionaria, mas é o seu. Então, Perfeito. É isso aí mesmo. A gente sempre pensou muito, eu acho que o grande diferencial da Spice ao longo dos anos foi esse. Pensar a menina, pensar em alternativa para ela. E teve uma coisa que me ajudou muito, né? Quando eu comecei a operar na Spice, eu tinha apenas 19 anos. Então novinha, meu Deus. Então, assim, eu comprava mercadoria, eu estava perto da idade do público. Eu comprava mercadoria pensando em mim. Eu mudava a loja pensando no que eu queria fazer. Eu sempre tive essa cabeça colorida, essa cabeça divertida. E isso me ajudou muito ter começado jovem, né? Então, foram muitas coisas que foram contribuindo para que aquilo acontecesse daquela forma e virasse um grande sucesso, né? Isso, e foi. Até hoje lembro. Muita gente tem memórias. Deixa eu fazer... Contaram aqui hoje, né? Uma memória de um vestidinho de Réveillon, enfim. Só para eu não esquecer de Ingrid começou a falar, mas eu acho importante falar. Sempre que Marcela conta essa história, assim, que foi o pontapé dela inicial, eu fico muito feliz também, porque é muito bom quando a gente faz um negócio que é bom para todas as partes. Eu acho que a gente só fez um grande negócio quando o negócio foi bom para todo mundo. Se não tivesse sido bom para alguém, não foi um bom negócio. Nem para mim, nem para... Enfim. Então, assim, eu acho que se deu certo para você e deu certo para mim, a gente cumpriu um momento ali importante, né? Foi importante. E sabe o que mais? Foi incrível também para as clientes, né? Incrível! Exatamente! Então, foi bom para todo mundo. Foi bom para as pessoas que trabalharam ali durante aquele tempo. Foi promissor. Então, faz sentido quando é assim. E ali, realmente, depois daquele projeto... O universo de orçamentos, pelo menos, de loja, né? De comércio, chegou pra gente. E começou a mudar a trajetória do nosso escritório. Depois dessa operação do Midway,
A gente teve aquele momento de pandemia desafiador para todo mundo, né? E aí, logo em seguida, você trouxe outra operação. Teve a colaboração, né? Isso, fala um pouquinho da colaboração, que Collab até hoje é super em alta, mas naquela época ainda estava meio que iniciando, né? Esse nome Collab estava chegando Era na novo época. ainda, Era né? novo. A Spice sempre fez as coisas antes do mercado, de fato, e Sempre na pipocar ponta. aquilo. Gente, os serviços a gente fazia antes dessa operação. A gente tava ali fazendo em 14 anos atrás. Quem sabe fazer conta aí pra saber o ano? 2010. Há 14 anos atrás, a gente estava embarcando serviço dentro de uma operação. Hoje é muito legal. Antes era inusitado, novíssimo, era muito diferente. Então, a gente sempre esteve à frente, né? Fazendo coisas diferentes. Rafa, rapidinho. Até hoje, isso daí é tema de NRF, viu? Até hoje, existe a tendência de serviço junto à loja de Sim, produto. sim. Então, né, vocês realmente... Imagine naquela época. Exato. O próprio Beauty na vitrine, se a loja ainda estivesse lá, ainda seria inovador, porque a gente não costuma ver dessa forma. não é comum. Não é comum. Mas aí você tinha falado sobre a Collab, não é isso? Isso. Quando a gente resolveu sair do Midway, pós-pandemia, a loja ficou grande, a estrutura de faturamento que a gente tinha era uma estrutura alta, não comportava mais esse faturamento, não era o momento de estar dentro do shopping e a gente resolveu sair. Enquanto a gente negociava um ponto comercial, a gente disse que a gente precisa de um referencial para o nosso cliente. A gente precisa que as pessoas saibam que a Spice está viva enquanto a gente negocia. E aí veio a ideia de uma collab. Dentro de uma loja maior, a gente usou a nossa estrutura, adaptou, né? Marcela pegou a estrutura que a gente tinha no Midway, adaptou dentro de um espaço na Meu Look Store, que tinha uma loja enorme, que o projeto era dela. Isso. Na época. E foi um grande sucesso também. A gente conseguiu faturar ali de uma forma que o próprio faturamento ajudou a gente a construir a outra operação que a gente abriu na rua, né? Que foi mais um projeto que ainda não era Quimera, que Marcela ajudou a gente, Ingrid já estava. Aí eu Já já sim. estava. E olha que legal, essa ideia de ter a comunidade latente pertinho de vocês. Eu me lembro que a grande preocupação de Rafa nessa época era, gente, essas meninas precisam de um contato físico com a nossa experiência, né? A experiência Spice, ela precisa, nesse momento, estar perto das meninas. E aí, aquele ponto dentro da Meu Look foi um case super bacana pra gente, porque conseguimos unir 2 grandes clientes nossos numa mesma operação. Então, pra gente foi muito legal. Foi bom pra um, foi bom pra outro. Então, foi um ótimo negócio e passamos uma temporada, né? Foi uma pop-up lá. Isso. Então, uma loja temporária. E logo na sequência, inauguramos a Smart. Tem uma coisa aqui que talvez seja interessante da audiência ouvir. A gente estava faturando no Midway e a gente conseguiu levar o faturamento do Midway, que era uma operação muito mais cara, para dentro de uma pop-up. Às vezes, gente, a gente pensa assim, a gente tem um super projeto aqui, um negócio enorme, e a gente fatura isso. Se eu for para um lugar menor, eu não vou faturar. E a gente manteve o faturamento na época. Olha que bacana. Então, foi muito proveitoso aquele momento que a gente teve ali, né? A gente conseguiu, de fato, fazer caixa, se capitalizar e abrir uma nova operação. Menina, Muito incrível, né? Porque, claro, a arquitetura, o design é um dos canais, mas não é só isso, gente. Não é ter um projeto incrível para que toda a operação. Não, é muita coisa, né, Rafa? Sim. Para fazer aquilo dali acontecer. E não só o público que vocês estavam alimentando de forma digital na época também, para ter aquele público meio que ávido ali, esperando vocês retornarem, né? Toda a experiência que você já tinha previamente, os produtos e a forma como vocês entregavam os produtos e o serviço. Então, é muita coisa envolvendo uma operação e é o que eu digo, não tem certo nem errado. Existe o que é adequado ou não para o seu público e para o seu momento de negócio. Então, muito bacana. Eu não sabia desse dado que você trouxe aqui pra gente. Olha, pois incrível, incrível. E é interessante falar que nessa época a gente testou vários projetos. Fizemos estudos de viabilidade, verdade. Uma boa, Rafa. E a gente vai entrar aqui em estudo de viabilidade também, porque antes de começar o podcast, eu estava conversando com Marcela sobre isso, né? Da gente realmente estudar o que a gente vai fazer. A gente já falou aqui do público, que Marcela se debruçou sobre o público para entender como essa menina pensa, o que é que ela faz. Eu tinha muita segurança também sobre o meu público-alvo. Léo também estava ali naquele momento envolvido com isso. Mas quando a gente vai abrir um negócio, muitas vezes a gente diz, não, tem aqui esse ponto, eu amei. Para aí.
quem é que está na redondeza, quantos carros circulam aqui nesse lugar, qual é o mix dessa galeria que eu estou chegando, qual é a pretensão das pessoas que estão aqui. Conversa, gente. Às vezes é uma conversa que você vai ter com outro lojista que você não teve e acabou fazendo um super investimento. Cuidar desses detalhes, se debruçar, é super importante. E eu sei, é real, as pessoas negligenciam isso, né? Na emoção, tô aqui capitalizada, tenho dinheiro, quero botar um negócio, aí você vai no calor da emoção, bota e não dá certo. E às vezes o projeto ficou lindo, tá? O projeto ficou maravilhoso, a loja é linda, é incrível, você fez um modelo de atendimento ali que é legal para o conceito da loja, só que ela tá posicionada no lugar errado, né? Ou você não estudou 3 possibilidades de projeto para que o cliente circule melhor e entre na loja, por exemplo, mais fácil. Você abriu a porta da loja para o lado errado. Era para ter aberto para o outro lado. E aí você resolve fechar antes de testar o outro lado. Deus! Não faça isso, porque as pessoas têm 3 meses de negócio. Não tá dando certo, já vou fechar. Calma! Um negócio não prospera e vinga assim tão rápido, não, né? Então, chama o arquiteto de novo, testa outra possibilidade, abre a porta para o outro lado, troca o móvel de lugar. Às vezes, um pequeno detalhe que você muda no projeto vai mudar a performance do faturamento. Rafa, e isso aí que você está falando, desse planejamento, né, desse estudo de viabilidade, você trouxe aqui alguns pontos que a gente nota o quanto é necessário a gente observar. Então, isso daí, qual é a nova possibilidade? A loja não está funcionando do jeito que está. Eu adoro observar as pessoas usando os espaços. Eu adoro ver como é que elas interagem. Então, tô vendo um gargalo aqui. Ela tem dificuldade de encontrar a loja. Então, o letreiro não está bem posicionado. Ela não está encontrando a porta da loja. Então, são vários pontinhos, né? Nesse mapeamento da jornada do consumidor junto ao ambiente mesmo, junto ao local físico daquela loja. Local físico é outro, né? Ao local, o espaço físico daquela loja, que podem trazer um maior resultado ou não, né? Aquele cliente se sentir satisfeito e ele conseguir entrar e comprar naquela operação ou não. Então, muitas vezes, gente, é observar gargalos, observar como o cliente interage, observar como que os seus atendentes também, os seus colaboradores interagem com aquele público. E nosso corpo fala. Então, às vezes, a gente tá aqui, tomando um cafezinho e a gente tá observando alguém, o cliente interage com o seu vendedor e depois o cliente faz assim, O cliente claramente não está satisfeito. O que foi que aconteceu naquela interação? Então, acho que o poder da observação é um dos mais poderosos que a gente tem e é de graça, né? Exatamente. Olha, a gente fez a operação de pop-up em Recife. Passei 3 dias indo na frente do lugar onde ia ser a pop-up. Olhando quantas pessoas circulam. Anotando com a cadernetinha aberta. Em tempos de inteligência artificial, a gente falando de caderneta, né? Mas funciona. Menina, senti que aqui funciona muito. Não, é porque às vezes a pessoa coloca isso aí como um obstáculo. Né? Não faço porque não tem tecnologia. Meu amigo, faça, independente do meio. Vocês foram incisivas, funciona. Olha, anotando na caderneta, passou uma pessoa, 2 famílias, 3 pessoas assim. Cabe meu negócio aqui, né? O comportamento das pessoas aqui nesse lugar é como? Então, você recebeu uma super proposta, o shopping tá dizendo pra você assim, é barato. Será que roda? Será que funciona? Então, é muito importante olhar, estudar e fazer essas coisas com calma e com o pé no chão. Esses 14 anos me ensinaram muito sobre isso. Inclusive, nos últimos anos que eu estava à frente da Spice, eu devo ter feito umas 3 tentativas de projeto aqui que eu não botei para moer. Porque eu voltei no lugar, falei, não, aqui deve ter alguma coisa que não roda, que não funciona melhor. Eu manter aqui, meu faturamento tá rodando assim. Peraí, como é que tá meu fluxo de caixa? Então, foi um aprendizado já, né? Então, o que é 3 reuniões com Marcela para eu tomar uma decisão assertiva de não perder 100 mil reais, por exemplo. Exato. Na realidade, foram muito mais, foram bem sim, mais de 3, mas viu? eu tô dizendo assim, um exemplo para as pessoas entenderem que é importante você vir aqui testar. E eu paguei por esses projetos. Isso. Que não foram executados.
Mas ainda bem que eu paguei. Então teve muito mais coisa que vocês nunca viram, que a gente planejou pra Spice, mas eu também não tenho nenhum apego, sabe assim, mas você projeta uma coisa pra não ser executado. Gente, eu acho que hoje eu tenho tanta essa mentalidade que vocês, né, plantaram lá a sementinha de pensar com a cabeça do empreendedor, que de verdade eu não tenho apego nenhum a essas minhas ideias, nenhum, porque eu sei que se é pra um projeto ficar bom, ele tem que ficar bom na sua totalidade, não é só parte de arquitetura. E então, você de verdade, aprende quando tá fazendo, né? E aplica dentro de outra realidade. Exato. Enfim. E para o negócio também, né? A gente aprende com o que funciona e com o que não funciona. Então, se a gente fez aquele projeto, a gente viu que não funcionou, não vai executar, a gente já sabe no próximo algumas coisas de cara que não vão dar certo. E às vezes também pode ser o ponto bacana. O projeto pode estar bacana, tudo estava favorável, mas o momento do empreendedor não estava. E eu vi que talvez só uma vez só você disse, não, peraí, não é o meu momento disso. E é muito bacana você se conhecer e se respeitar, porque se você que está à frente não tiver 100% para fazer aquilo dali dar certo, né? Eu não tô falando de emocionalmente, não, é um momento de negócios, é um momento da vida. Eu não sei se eu já estava grávida ou se estava muito perto de ficar, né? Então, era realmente o meu momento. Eu tava querendo me dedicar a outra coisa. Tudo aí começou a botar um projeto pra moer com um filho na sua cabeça, né? Assim, o meu projeto era outro. Muito bem, o projeto mais lindo que você criou, não foi, Rafa? Mas então, acho que é um ótimo momento da gente entrar na operação da Smart Store, e depois, passando pelo quiosque, e aí chegar nesse momento que você está hoje, dessa transformação. A gente precisa falar do quiosque, né? O quiosque começou pra gente ajustar a forma de pop-up, deixar a pop-up mais fácil de levar para os lugares. Então, a gente executou primeiro em Recife. Isso. Passamos por feiras em Recife. E também passamos um tempo sazonal ali entre Dia das Crianças e Natal no Shopping Recife. E depois, em fevereiro, ele veio para o Cidade Jardim no Carnaval. No Cidade Jardim deu tão certo que ficou, né, lá. Mas agora vai acontecer uma coisa muito legal com esse quiosque, que eu ainda não posso contar, que nem sei se eu posso. Também não sei agora. É melhor não contar. É melhor deixar essa expectativa aí no ar, mas tô dando spoiler pra vocês. Vai pra um lugar muito legal, né? Vai sim. Então, a gente tem essa pop-up aí, marcando um momento, esse quiosque, marcando outro momento da Spice, com algumas alterações interessantes que a Quimera tá fazendo. Sim, aguardem. E muitas águas vão rolar, né, meninas? Vão sim. Muitas Um novo momento aí, né? Mas deixa isso aí pra depois, Rafa. Só pra audiência entender, gente, eu não sou mais a dona da Spice. Hoje eu ajudo a Spice na parte criativa. Então, Edna é uma das minhas alunas. A gente dá consultoria na parte criativa e comercial. E nessa parte de expansão também, eu tô ajudando ela, trazendo alguns insights, algumas coisas importantes para que a gente vá ou não para determinados lugares. Tenho participado das reuniões com as meninas, acompanhado no grupo, mas muitas águas legais vão rolar para o Mundo Spice nos próximos dias. Falando do quiosque, ficou lá no Cidade Jardim um tempo, né? E eu engravidei nesse período, né? A Smart rodando e o quiosque também. E surgiu uma oportunidade para a nossa família de ir para Campina Grande, morar lá. E aí eu não contei conversa, né? Eu já estava no momento que eu tinha feito o curso, eu fiz uma imersão com a Leprates. Eu lembro desse momento. Em São Paulo. Tiago me dizia muito, Rafa, seus treinamentos, a forma como você lida com a Spice, tudo, as pessoas perguntam, querem. Ele insistia muito nisso. Tiago é o esposo dela. E eu não monetizava. Eu ia lá, ajudava e não monetizava isso. E aí eu entendi, junto com a chegada de Eduardo, que o meu propósito, ele poderia ir além da Spice. Que talvez o meu período de Spice tivesse dado. Eu já não estava com relação a... Eu sempre tirei um Prolabore, o meu resultado ali, eu achava que eu podia ir mais longe. E eu não queria, embora eu tivesse feito a formatação da franquia também, assumir um risco, como o risco de me tornar franqueadora num momento tão importante da minha vida como o nascimento do meu filho, né? E aí eu entendi, no contexto que eu estava, que eu poderia transformar a vida de outros lojistas e a minha também.
mais uma vez, negócio bom tem que ser bom para todo mundo. Então, se as pessoas já têm lojas abertas e não conseguem colocar serviço dentro, por que eu não vou lá e ensino como é que bota serviço? Por que eu não ensino a pessoa a ter uma loja mais colorida, mais divertida, mais diferente? Sei lá qual é o propósito da pessoa exatamente, mas como é que eu faço esse lojista operar melhor com o que eu aprendi nesses 14 anos? E aí isso começou a fazer muito sentido na minha cabeça. É isso. A ponto de eu tomar uma decisão, eu disse, eu não quero mais ter a Spice. E eu, assim, várias vezes eu vim aqui pra Marcela contar as coisas, né? Você tem na frente dela, olha, vai acontecer isso. E eu contei pra ela isso, né? Vai acontecer assim. Ingrid chegou no outro dia lá na loja e disse, nossa, a Spice não vai ser... Aí ela olhava pra mim e dizia, eu digo, Rafa, eu não várias imagino, pessoas. a Spice tem a sua cara. Mas depois que ela explicou tudo, tá, tudo bem, eu imagino. Exatamente. Então, assim, muita gente ficou sem entender também. Mas agora as pessoas, à medida que as alunas vão implementando as coisas nas lojas delas, eu acho que abre a mente das pessoas, né? Elas começam a entender. E eu fico muito feliz quando a pessoa implementa uma coisa e dá certo, né? Claro. E melhora a performance, melhora o resultado. E já era uma coisa que eu não estava conseguindo fazer mais com a Spice. E eu consigo fazer na loja dos outros. Olha que bacana. Porque eu tô totalmente focada no que eu sei fazer bem feito. Sem pensar no funcionário que tem que chegar em determinada hora. Então, o meu raciocínio está totalmente voltado à parte criativa da Spice hoje, por exemplo. E criatividade é infinito. Com essa daqui, benza a Deus. Pois é. Não então, tem limite, assim, né, Rafa? eu consigo hoje administrar e eu recomendo isso para todas as pessoas. Eu acho que quando você trabalha muito, 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 você tem que botar prazo. Porque senão a gente adoece. E assim, eu nunca tive um burnout, nunca tive diagnóstico de nada disso. Mas eu me sentia exausta, cansada, sabe? E eu cheguei no momento que eu não me sentia mais realizada. Eu não estava realizada. É um propósito, beleza, eu consigo fazer isso aqui por essas crianças. Elas saem daqui encantadas, felizes. Esse propósito eu consigo cumprir. Mas será que eu vou conseguir cumprir fazendo nessa intensidade que eu faço hoje, que é legal, que eu sou presente na loja, que pro meu filho também? Eu não ia conseguir. Então, eu acho que é muito importante a gente respeitar. Você falou sobre respeitar o momento, né? A gente respeitar o nosso momento e entender que os ciclos, eles se fecham também, né? Pra gente começar outros. E aí, a minha cabeça agora é essa. Maravilhosa, muito bem, Rafa. Eu fico muito feliz por esse seu novo momento e eu tenho certeza que para você ter tomado essa decisão, você foi muito pé no chão. Eu acompanhei sua trajetória e vi também a sua maturidade chegando cada vez mais forte, né? Eu não tô falando de idade porque você continua novíssima. Mas é de negócio, é como mulher, é como, enfim, componente de uma família ali. Então é muito legal também a gente acompanhar essa mudança dos nossos clientes. Acaba que a gente se torna meio que espectador algumas vezes, né? A gente interage também com a vida daqueles clientes, mas pode ter certeza que a gente sempre torce pela felicidade deles. E você, com certeza, é um cliente que a gente tem um carinho enorme por tudo que a gente construiu junto. E pra gente ir se encaminhando para o final, Rafa, eu quero, por favor, que você contribua. No instante passa, né? Ei, mas só pra registrar, as conversas que eu tinha com o Rafa, tinha hora pra começar. Nunca teve hora pra terminar. Mas não era aquela cliente de tipo, ai meu Deus do céu, não acaba. Não era isso. Eu aproveitava pra aprender muito. E eram reuniões que resolviam, né? Então a gente chegava, era a ponto de eu desenvolver o projeto até certo. E a gente já veio em todo horário, né? Em todo tipo de horário, foi. De manhã cedo, de noite, de madrugada. Final de semana. Tudo que a gente. Chegava até certo ponto que eu dizia, Rafa, desenvolvi até aqui, agora eu preciso de você. Porque a Spice era tão única e tinha tanto a essência que tem nessa cabecinha aí que ferve, que tinha hora que Rafa chegava e a gente terminava de desenvolver o projeto juntas, né? Com tudo aquilo, fazia materializar muita coisa que estava na cabeça dela. Então, acho que por isso que eu também aprendi muito ao longo desses anos com você, né? Então, e eu com você, né, querida? Que bom, Rafa. Fico feliz. É sempre bom essa troca. Então, pra gente se encaminhando pro final, queremos saber, pra você, o que é que foi importante, o que é importante da parte de design, da parte da arquitetura, para sua estratégia de negócio. E eu falo hoje para sua estratégia de negócio, que na realidade não é só sua, né? Hoje você tem várias estratégias de negócios para diferentes públicos. Então, como você enxerga a arquitetura sendo componente dessa estratégia e para trazer resultados principalmente?
tendo a parte estética, sim, mas sendo uma arquitetura de resultados? Gente, eu acho que o grande, a principal fonte de atração da Spice passa pela estética, que passa pela arquitetura. Então, assim, a Spice não chamaria tanta atenção e não seria um grande case de sucesso se não fosse uma loja linda, esteticamente. E a gente construiu uma loja linda, esteticamente, porque a gente fez um projeto bem feito, efetivo, com estudo, enfim, pensando no público. Foi uma coisa muito bem feita. Então, assim, me lembra qual foi exatamente a pergunta? Como é que a arquitetura influencia No resultado da empresa, né? Qual a importância de uma arquitetura bem executada, né? Bem feita nesse projeto comercial. Além do poder de atração que a loja vai ter a partir do projeto, a forma como as pessoas se comportam dentro da operação, como elas vão circular, se esse colaborador vai ficar estressado com o que tem que fazer, com coisas simples, viu? É até pegar uma sacola. Se for uma coisa muito baixa, ele vai perder tempo na conversa com o cliente. Se o estoque for muito longe, talvez ele não consiga resolver porque aquele cliente quer velocidade. Então, pensar em todos esses detalhes é super importante. Para além da estética, que isso aí vai além da estética, é super importante para a gente ter uma loja de resultados, né? Como é que essa fachada vai estar? Ela vai atrair o público? Precisa de uma placa lateral? Não precisa? O caminho desse cliente, ele olha primeiro para que lado? Para o lado direito, para o lado esquerdo? Essa arara principal vai ter que estar de que lado? Então, todos esses detalhes que a Quimera traz muito bem, desde desse projeto da Spice até aqui, Marcela vem estudando, se aperfeiçoando muito. É muito bom acompanhar também o seu crescimento, né? Eu vi uma Marcela ali no começo estudando, engatinhando para fazer um projeto e hoje com tanta segurança à frente de coisas tão importantes, indo para a NRF, enfim, uma Marcela grande, que você já era muito boa, mas que você tem ficado cada dia melhor. Então, assim eu acho continue. eu acho que a Quimera hoje está muito pronta para atender essa parte de loja. E a gente estava falando antes do podcast como isso é carente, né? É muito carente no mercado. E quando você vai contratar um arquiteto para fazer uma loja, o drive dos arquitetos estão muito nessa coisa da casa, é muito parecido o que todo mundo faz. Quando você tem uma coisa nichada, específica, faz muita diferença, né? Então, eu acho que vocês estão num caminho muito bom. Faz diferença realmente ter um escritório de arquitetura que pensa a arquitetura comercial, porque vocês já estão nesse drive, né? O cliente entra por onde? Eu sei que tem um questionário que a gente responde, né? Quando vai começar um projeto, o que é que você quer exatamente? E eu sei que Marcela entra até na história. Peraí, você não tá sabendo quem é o seu público? Eu vou lhe ajudar a achar. Porque ela tá tão envolvida. Uma pessoa que vai para a NRF e já foi vezes consecutivas, né? Anos consecutivos, tá ligada no que tá acontecendo no mundo. Visita a loja. Então, essa ampliação de olhar... eu vim pra cá, Tiago veio me deixar, meu marido, e eu falei, nossa, esse ano eu vou fazer uma viagem, porque a gente amplia os nossos horizontes. Então, eu botei na minha listinha de objetivos de 2025 uma viagem internacional, porque eu preciso ampliar esse meu olhar para trazer para as minhas alunas, né? Então, além da presença no ambiente da loja, que ela tem essa humildade de ir para a NRF, ver o que está acontecendo lá e também ir na loja aqui em Natal. Se ela fechar uma loja lá no Alecrim, ela talvez vá passar uma tarde lá no Alecrim, olhando o que é que está acontecendo. E aprendendo muito também. Muito, exatamente. Mas ter essa humildade de sair de um ambiente para o outro e realmente contribuir e fazer dar certo. Então, eu acho que vocês estão num caminho incrível e acho super importante que o escritório, que qualquer pessoa que vai abrir uma loja seja um escritório nichado. Né? Bem, isso daí já dá tema de outro podcast. Não vamos entrar nessa esfera, não. Mas, Rafa, quero lhe agradecer. Obrigada por compartilhar. Eu acho que o que eu vi muito com você foi isso, de compartilhar. E estou muito feliz por esse seu novo momento,
que é justamente isso. Você monetizou o compartilhar, porque esse conhecimento que você tem foi muito caro de você adquirir, né? Sim. Foi muito caro e é muito rico. E é rico também para quem você entrega. Então, desejo também todo sucesso. Quem sabe a gente trilha aí novos caminhos juntas. Nunca se sabe, né, gente? Nunca vamos deixar essa porta aberta ou fechada de Com forma certeza. alguma. Vamos deixar As portas escancaradas. sempre escancaradas. Exatamente, porque sempre é sinônimo de aprendizado quando eu tô perto de você e quando a gente tá perto de você. certeza. Então, muitíssimo obrigada por todos esses anos de contribuição com a Spice. A gente ainda tem mais uma brechinha aí com a Spice, porque você ainda é mentora Aham. de lá, né, da Spice. E daremos continuidade com a Edna, que agora também é nossa cliente, através da Spice. E com certeza com novos negócios com você. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada, Rafa. Eu realmente não estava na primeira loja, mas depois que entrei, aprendi muito com você, desde quando eu era estagiária até os dias de hoje. É sempre um prazer conversar com você e Ai, que aprender, bom. não só da parte de como empreendedora, mas como mulher também, né? É Isso. importante ouvir, assim, de se respeitar, de se entender e saber Ai, que bom, se que colocar, bom, gente. né, nessa posição de que não é o meu momento. Agora o meu foco é esse e eu vou me respeitar. Só pra gente fechar aqui, já que Ingrid entrou nisso, eu prometo que eu vou ser rápida, que eu Não, sei que a fica à gente já vontade. estourou o tempo. Essa coisa de se entender como mulher, como uma pessoa que não é só a dona da Spice, que não era só a dona da Spice, foi muito importante pra mim. E essa fonte de inspiração que você tem hoje, ela não existia nessa esfera com relação a mim. Isso me incomodava muito. E ouvir você dizer isso fechou com chave de ouro pra mim. Eu vou sair daqui feliz, porque era uma coisa que me incomodava. Tipo, eu tinha muito destaque na parte profissional e eu não era um exemplo na família. E eu acho que a família, a nossa saúde e muitas outras coisas estão antes do trabalho. Fico muito feliz. É uma nova era. E vem mais por aí. Obrigada, pessoal. Vamos para os próximos também episódios. Obrigada. Obrigada.